Gente, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Obrigada pela presença. Acho que a gente já vai começar falando um pouco, né, enquanto o projetor está sendo arrumado. Essa seria uma sessão comentada. Eu sou a Cláudia Mesquita, Everton Belico. Nós somos os responsáveis pela curadoria dessa retrospectiva, TT Moraes, produzida pela Clara Olac, a quem a gente agradece muito. A gente faria uma sessão comentada, com um comentário posterior à sessão, mas houve um atraso no começo, por conta, né, da sessão anterior e tudo, de maneira que a gente vai fazer só uma fala de apresentação mesmo, para não atrasar demais, já que às 8 tem uma outra sessão, né? E com a presença de realizadores, uma sessão comentada. Bem, é um prazer enorme para a gente abrir hoje com esse filme, essa retrospectiva dedicada ao trabalho da TT Moraes. A gente já havia exibido no Fórum Doc em 2 outras ocasiões, eu acho, filmes da TT. Uma delas foi há 2 anos, na mostra Experimentações Feministas, né, produção de vídeo, sobretudo por mulheres no momento da redemocratização. O Terra para Rose foi exibido na abertura daquela mostra, e também no Essa Terra é Nossa Terra, há mais tempo. 2020. Em 2020 foi exibido o Quando a Rua Vira Casa. Mas é a primeira ocasião, assim, na qual a gente está reunindo um número maior de trabalhos dela, aqui no Fórum Doc, e isso nos enche, assim, de alegria, de satisfação. Infelizmente, ela não pôde estar presente com a gente. Ela estava com umas questões de saúde que acabaram agravadas porque ela fez um esforço físico muito grande para acompanhar justamente os 40 anos, a comemoração dos 40 anos de ocupação da Fazenda Anone, né, o primeiro grande acampamento do MST no Rio Grande do Sul, que é justamente a experiência que a gente vê documentada nesse longa aqui no Terra para Rose, que vocês verão logo mais. Então a TT esteve lá em outubro acompanhando esse processo, as comemorações, filmando, e ela está com a expectativa de que um filme Terra para Rose 40 anos depois seja possível a partir dessas gravações que ela fez. Bem, vou falar um pouquinho do filme, te passo, pode ser? À vontade. O Terra para Rose é um filme notável, importantíssimo, é talvez o trabalho dela mais conhecido até aqui e mais premiado também. É um filme que acompanha a história se fazendo, né? Como ela diz, é um filme que vai junto com a história, acompanhando a mobilização dos sem terra acampados na Fazenda Anone, desde 1985 até 87, começo de 87, se não me engano. Ela vai acompanhar um período desse processo e toda a mobilização dos sem terra, atos, caminhadas, marchas, celebrações, assembleias, enfim, para fazer, como eles falavam, a reforma agrária sair do papel. É o primeiro grande acampamento do movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Brasil. Eram mais de 1.500 famílias acampadas na Fazenda Anone, um latifúndio improdutivo, em processo moroso de desapropriação, que estava desde o começo dos anos 70 em processo de desapropriação. E graças a essa organização, né, e a esse trabalho impressionante de mobilização, essa terra foi desapropriada, e parte daquelas 1.500 famílias ficaram assentadas ali mesmo, né? Mais ou menos 1/3 das famílias ficou assentada na própria Fazenda Anone. Outras foram assentadas em outros lugares do Rio Grande do Sul. Uma coisa que eu acho muito importante de dizer é que, bem, como a TT não está aqui para contar essa história, né? Eu vou falar um pouquinho da história. TT Moraes é jornalista e atuava como jornalista antes de fazer cinema. Ela, ao voltar para o Brasil do exílio, né, por, enfim, trabalhar aí, né, e se engajar na resistência à ditadura, ela teve que se exilar, passou por diferentes países no exílio, ainda, enfim, atuando como jornalista sobretudo, né? Em Portugal, num dos países em que ela esteve no exílio, ela descobre essa possibilidade de fazer cinema, fazer documentário, e ao voltar para o Brasil, ela atuou muito assim como produtora, intérprete, assistente de produção de trabalhos, de produções estrangeiras feitas no Brasil. Então, ao fazer uma série da BBC sobre o Brasil, uma série acho que de 4 documentários, ela trabalhando assim, né, como produtora, ela viajou muito pelo Nordeste e conheceu assim a situação difícil, conflituosa do campo nordestino, e quis fazer um documentário sobre o protagonismo das mulheres
nesses processos. Chegou a escrever um projeto, foi aprovado pela Embrafilme na época, mas, concomitante a isso, ela começou a ver nos jornais as fotografias do acampamento da Fazenda Anoni, né? As primeiras imagens das barracas de lona preta, né? Do acampamento como forma organizada de luta pela terra, que apareceram naquele momento. E ela se interessou muito, conseguiu convencer um jornalista, que era uma pessoa de outro veículo que ela estava acompanhando também no Brasil, a ir para lá. E estando lá, ela fez contato com as lideranças, conheceu um pouco do acampamento e decidiu mudar aquele projeto que seria sobre lideranças femininas no campo nordestino para o Rio Grande do Sul, né? Mudou de rota e acompanhou durante 4 viagens, né? Durante 4 períodos, esse processo. É um material bruto que, editado, deu origem ao filme que a gente vai ver. Uma característica muito importante do filme, além dessa que já mencionei, né? Como diz a TT, um filme que se faz junto com a história, né, que acompanha um processo que está em curso, em ato, assim, é o fato de que ela mudou de rota, mudou de rumo, mas manteve o interesse pela experiência das mulheres. Então ela vai focalizar, sobretudo, personagens mulheres, né? São uma série de mulheres, vocês verão, mas uma delas, principalmente, que é a Rose, que se tornou, enfim, um grande símbolo, né, da luta pela terra no Brasil e que era mãe da primeira criança a nascer no acampamento da Fazenda Anoni, o primeiro bebê que nasceu ali no mês de novembro de 1985, Marcos Charaju. Vou te passar para o Everton, ele vai falar um pouquinho sobre, enfim, as outras sessões, né, convidar. E, enfim, espero que gostem e que retornem aí para assistir outros filmes. Então, boa noite, pessoal. Ficamos muito felizes de estar fazendo essa pequena amostragem do trabalho de TT. Preciso que fique claro que o trabalho dela é muito mais abrangente do que essa pequena homenagem, né? Então, a gente tem um volume maior desses trabalhos de TT Moraes. Enfim, uma trajetória de quase 5 décadas como realizadora. Então a gente tem uma pequena amostragem aqui de filmes que vão desde 1976, 77, que é o primeiro médio-metragem dirigido por ela, ainda no exílio em Portugal, até O Sol, que é um filme que retoma a memória desse jornal independente de oposição à ditadura militar, do qual TT Moraes integrou a redação. Tanto O Sol quanto O Sonho de Rose serão exibidos em 35mm. Peço especial atenção de vocês quanto a isso. É uma oportunidade cada vez mais rara de exibir cópias em 35mm, e essas serão 2 exibições em 35. O Sonho de Rose, que é o filme que dá continuidade à Terra para a Rose, que nós vamos assistir agora, e O Sol. Essa mostra ainda será composta pelos filmes Aulas e Azeitonas, filme realizado por TT no exílio, ainda em Portugal, Lages, calma, Lages. Esses 2 filmes, Aulas Azeitonas e Lages, eles são restauros recentes realizados pelo CTAV, Centro Técnico Audiovisual, ao qual ficamos muito gratos, e ficamos muito gratos também à Cinemateca do MAN, responsável pelo empréstimo das cópias em 35mm de O Sonho de Rose e O Sol. E o filme que nós vamos assistir hoje, ele também seria exibido em 35mm. Infelizmente, houve um problema técnico com a cópia, não conseguimos a cópia em 35mm. Então, trata-se de uma telecinagem mais antiga. É a melhor cópia disponível deste filme, embora ela não atenda os padrões técnicos de uma digitalização contemporânea. Infelizmente, né, a gente lida, né, com a batalha cotidiana contra a memória, né, e em prol da destruição, né, da memória do cinema brasileiro. E essa mostra ainda é completada pelo filme Quando Rua Vira Casa, o primeiro filme dirigido por TT no Brasil. É uma pequena amostragem apenas de uma diretora muito especial, e fica aqui o convite para todo mundo para assistir essas demais sessões. Muito obrigado, fica com o convite. E a gente vai assistir agora um filme muito especial, de uma diretora muito especial, num dia muito especial em que a gente possa exibir um filme de uma diretora perseguida pela ditadura militar nesta ocasião. Faltou só um filme que é Fruto da Terra, que a Everton mencionou,
que é a terceira, a gente considera uma espécie de trilogia, né? Terra para Rose, que vocês viram agora, O Sonho de Rose, feito 10 anos depois, quando ela retoma o contato com pessoas que ela conheceu no acampamento da Fazenda Anone, e depois, quase 20 anos depois, né, da filmagem do acampamento da Anone, é O Fruto da Terra, no qual ela reencontra o filho mais novo de Rose, aquele que nasceu no acampamento da Fazenda Anone, agora estudante de medicina em Cuba. Bora. É isso. Boa sessão.